Estamos começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez, na verdade, é uma van. E não é qualquer não, é uma 100% elétrica. Essa aqui é a Mercedes-Benz E-Sprinter 420 com um teto alto e extra longa. Então é a maior configuração que você consegue comprar aqui no Brasil. Vamos descobrir como que é utilizar essa van na estrada, ela sendo elétrica. Será que ela consegue uma boa autonomia ou ela é feita realmente só para a cidade? Como que é o conforto, isolamento acústico, o consumo na estrada, lógico, calculando a autonomia. Vamos falar sobre suspensão, direção e etc. Olha como eu demoro para chegar aqui no final dela, são praticamente 7 metros de comprimento. O tampa-placa traseiro caiu para variar, né? Mas tá bom. Deixa eu mostrar rapidamente o interior e a gente vai lá então para a estrada testar como ela se comporta na prática nesse trecho de São Bernardo do Campo a Jundiaí, que vocês já bem conhecem aqui do canal de Autos. Pessoal, começando aqui nosso trecho de estrada, acabei de resetar. Agora então 66%, 303 km de autonomia, começando aqui o nosso teste de viagem. Já ressalto uma coisa que é um pouco decepcionante, até faz sentido, mas é decepcionante. Acontece que esse carro é limitado a 90 km por hora e por ser um veículo pesado, já vou falar um pouco melhor disso, você só pode realmente andar a 90 km por hora no máximo. Mas a gente sabe que no Brasil muita gente, talvez a maioria, vai andar acima disso. Então a Mercedes percebeu essa questão e agora, a partir da linha 2025, essa van já vem com 120 km por hora de limitação eletrônica. Se não fosse isso, ela até passaria dessa velocidade. Quem comprou a linha 2024, por exemplo, como que fica? Basta você levar o carro na concessionária que gratuitamente eles vão tirar esse limitador para você e aí vai então para no máximo 120 km por hora. Ainda bem que a Mercedes fez essa mudança, porque pode ter algumas condições específicas onde você quer, onde você precisa andar acima de 90. Então não é legal que o carro limite a essa velocidade. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico. Não é muito mecânico aqui, porque estamos falando de uma van 100% elétrica, como vocês viram, um gigantesco estampado aqui na lateral desse carro, né, desse veículo. A gente tem aqui um motor elétrico posicionado no eixo traseiro, ou seja, rende uma tração nas rodas de trás, com 200 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. E o legal é que a gente tem um torque praticamente instantâneo, justamente por se tratar de um modelo 100% elétrico. Isso garante uma resposta, uma retomada um pouco mais rápida. Principalmente se você deixar o carro cheio, esse torque instantâneo vai te ajudar bastante a não perder muito desempenho. Vai perder, logicamente, mas você perde um pouco menos. E como assim você está assistindo esse vídeo até aqui e você não deixou o seu like aqui embaixo ainda? Também não hypou o vídeo, por favor. São duas funções gratuitas, a não ser que você queira hypar pagando, que vai me deixar ainda mais feliz. Mas de qualquer forma, eu agradeço por essa colaboração de vocês, hypando o vídeo aqui embaixo. É só arrastar os comentários ali pro lado. Falando agora para vocês sobre bateria, porque sendo um carro 100% elétrico, esse assunto não pode faltar. Elas são feitas de LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, e possuem uma capacidade de 113 kWh. É bateria pra caramba aqui, né? Muita coisa mesmo. E o legal é que, segundo a Mercedes, essa é a capacidade útil da bateria. Então já aquele número realmente que você vai conseguir usar no dia a dia, e não aquela capacidade total que ela infelizmente não informou pra gente. E eu já explico pra vocês a frenagem regenerativa que eu sempre comento. Como eu já falei 1 milhão de vezes aqui pra vocês, hoje eu vou ser um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto. Quando você pisa no freio ou tá desacelerando o carro, né, ele vai perdendo velocidade sozinho, ele inverte sozinho a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou. Inclusive aqui no painel você tem um indicador aqui de economy, né, o percentual ali de potência que você está utilizando. Então, por exemplo, nesse momento a gente está um pouco acima ali de 0. Ele não precisa muito, até porque o ponteiro é analógico, né? Mas pelo menos dá para você ter uma ideia ali do quanto você está sendo econômico ou gastão. Esse limite que eu falei para vocês de 90 km por hora é até em razão disso, nem tanto pela legislação, e sim para preservar a autonomia do carro. Porque andando em velocidades mais altas, ainda mais com essa aerodinâmica prejudicada de uma van,
não tem jeito, você vai perder muita autonomia. Mas enfim, o que eu queria dizer é que quando está abaixo de 0 aqui, é sinal que você está recuperando carga para recarregar um pouco das baterias. Inclusive, esse carro aqui tem pedal shifts atrás do volante, mas não são para trocas de marcha. Até porque esse carro tem a transmissão automática, que eu acabei nem comentando para vocês, mas justamente porque o elétrico ele não tem praticamente uma transmissão. Ele é só uma relação para frente e outra para trás. Você não consegue trocar marcha, não tem engrenagens, é um sistema muito mais simples, na verdade, que garante até mais suavidade aqui para você dirigir. E esses pedal shifts, na verdade, são então para recuperação de energia. Eu, por exemplo, aqui deixei no D+, ou seja, o carro vai ficar um pouco mais livre. Tá no D+, tá? Tá mais ou menos aqui a 90 km por hora. Vou soltar o pé, ó. Vocês podem ver, ele tá recuperando um pouco de energia, ele tá perdendo velocidade. Mas agora eu vou voltar ali para os 90 e vou colocar no D normal. Ó, vou soltar o pé. Ó, percebem como ele está freando mais? E eu posso ainda regular pro D-. Ó, agora ele está freando muito. Ou eu posso regular no D2+, para ele ficar mais solto, que aí ele não vai fazer recuperação. Ele está ali em 0 de potência, ou seja, ele não está recuperando nem gastando. Falando agora sobre isolamento acústico e também o preço deste carro. Ambos me surpreenderam, mas infelizmente não foram os dois positivamente. Por quê? O isolamento acústico eu gostei bastante. Para uma van, me surpreendeu, até porque ela é bem grande. São quase 3 metros de altura, 2,72, se eu não me engano, com ela vazia. Então você cria uma parede aqui contra o vento. Você tem um carro muito alto, largo também, né? A frente um pouquinho mais chata. Então, ó, o vento vem aqui batendo na sua cara reta aqui, ó. Por conta disso, o consumo fica bem mais alto na estrada. E também você precisa de mais potência, né? Porque o vento ele segura bastante o carro. Então, tendo em vista isso, eu acho que o isolamento acústico aqui da Sprinter 420 elétrica é realmente muito primoroso para um carro de trabalho, tá? Não para um carro de passeio. Agora, o preço é um ponto que assusta. A Mercedes ela divulga 2 tabelas de preços para este carro e nessa versão. Basicamente, a Sprinter elétrica mais cara que você consegue comprar. Essa é a versão extra longa, que tem quase 7 metros de comprimento, tem o teto alto e também é aquela que carrega mais carga. Eu já vou falar de peso para vocês. Então é a configuração mais cara, que hoje custa no Brasil de modo geral R$612 mil. Pois é, 600 pau numa van, hein? Quem diria que seria esse absurdo? Onde estamos chegando? Agora o preço de São Paulo, que aparentemente é um pouco mais baixo, a Mercedes divulga R$561 mil aproximadamente. Então ainda é muito caro, mas já baixa ali uns 50 mil reais, então já ajuda, né? E lógico, quem vai comprar esse carro, pessoal, geralmente é uma empresa que tem várias unidades. Então, com desconto para CNPJ, para várias unidades, esse valor vai cair bastante com toda certeza. Mas o preço de tabela, digamos que o preço normal desse carro é esse, 612 ou 561. Falemos agora sobre direção e suspensão, começando pela suspensão. Também me surpreende o quanto essa van é confortável. Eu regulei agora a pressão dos pneus, considerando que ela está vazia. Isso é bem importante também, tá? Considerem esse consumo aqui na estrada com ar ligado, porém com ela descarregada. E ela ficou muito confortável nessa pressão um pouco mais baixa, conforme o recomendado. Se você colocar a pressão dos pneus que ele recomenda quando ela estiver cheia e andar com ela vazia, aí ela já fica um pouco mais desconfortável. Nada absurdo, mas lógico, ela vai pular mais, vai vibrar mais, porque os pneus estão mais cheios. Eles vão amortecer menos os desníveis e buracos. E falando sobre direção, ela é sim um pouquinho leve, ó, vocês estão vendo? Mas eu não achei ela muito bamba não, ela fica mais rígida conforme você aumenta a velocidade. Para uma van, lógico, você não vai ter uma direção muito direta, vocês estão vendo aqui, né? Ainda mais um carro com praticamente 7 metros. Mas para uma van eu achei uma direção bastante acertada e é gostosa de dirigir. Na cidade é bastante leve, inclusive. Vamos falar agora sobre consumo de combustível, que nesse caso o combustível é energia, tá? Muita gente acha que combustível é só gasolina, mas não. A eletricidade também é uma fonte de energia. Primeiro eu cito que esse carro pesa 3.090 quilos.
E isso sem considerar a carga, tá? São mais de 3 toneladas só do carro em si, porque as baterias são muito pesadas. Para vocês terem uma ideia, só o motor elétrico pesa 130 quilos. Só o motor, tá? A bateria pesa com certeza muito mais. E eu já aproveito para citar que esse carro ele leva até 1.160 quilos lá no compartimento de carga, o que eu acho até um pouco baixo, considerando o tamanho desse carro, né? Poderia ser 1,5 toneladas, quem sabe até um pouquinho mais. E o PBT, que é o peso bruto total, é de 4.250 quilos. Isso significa que você não pode dirigir esse carro com categoria B. Precisa ser de C para cima, justamente por conta desse peso elevado. E também é em razão disso que a gente tem que andar 90 por hora. Você tem que, na cidade, respeitar aquelas placas que proíbem a entrada de caminhões e ônibus e etc, tá? Isso limita bastante a utilização do carro, mas você tem versões da Sprinter elétrica, lógico, um pouco menores, mais baratas também, mas que tem um PBT de até 3.500 para que você possa dirigir ali com carteira B. Agora vamos ao consumo em si. O WLTP, que é o ciclo europeu de consumo, diz que ele faz uma autonomia de 478 km. Até, né? E sinceramente ele é bem generoso, então vai dar menos. Pelo Inmetro ele não informa, porque esse carro não é um comercial leve, né? Ele é praticamente um caminhão, digamos assim. Mas vamos conferir aqui como que ficou a nossa média, ó. Aqui, ó, após a partida, a gente rodou então 23 km, ele só mostra quilômetros cheios, então provavelmente é 23,8, 23,9, quase 24. 26 kWh a cada 100 km de consumo segundo o painel, 86 km por hora de velocidade média, como eu disse, a gente andou ali o tempo todo praticamente 90, e 16 minutos de trajeto. Mesmo dando uma recuperadinha aqui, ó, continua nos 26. Agora, a gente chegou aqui com 60% de bateria e 277 quilômetros de autonomia segundo o painel. Por que que eu estou citando isso? Para a gente mostrar para vocês aquela conta manual. Eu citei lá no começo do trajeto quanto que estava de bateria, e fazendo as contas, a gente não consegue fazer aqui enquanto dirige, mas fazendo as contas eu mostrei para vocês qual que seria o consumo e a autonomia de acordo com o painel e também a nossa média manual. Vamos lá para o nosso teste de desempenho. Vou manter aqui a 30 por hora, ó, pé no fundo. Ó, a gente percebe que anda muito bem, mas é claro, pessoal, ó, vamos até os 90. Não dá para fazer até 120 como geralmente a gente faz. Eu posso dizer para vocês que para uma van é realmente um desempenho bastante interessante. Você não tem aquele torque bruto, é um carro de mais de 3 toneladas com aproximadamente 41 kg de torque. Então não é um número assim gigantesco. Mas por ele ser praticamente instantâneo, embora você não cole no banco, você sente sim que é um carro esperto. E provavelmente você não vai passar sufoco em ultrapassagens, mesmo com ela carregada, tá, pessoal? E esse barulho que vocês estavam ouvindo aqui é do sensor de ponto cego. Aliás, esse carro possui várias assistências à condução, tá? Você tem, por exemplo, frenagem automática de emergência, tem sensor de ponto cego, tem alerta de tráfego cruzado traseiro, tem frenagem automática em manobras, tem sistema de permanência em faixa. Faltou só ACC, reconhecimento de placas de trânsito e também a centralização de faixa. Mas para uma van é completamente compreensível que não tenha esses itens. Tudo bem, 600 pau? Poderia ter, eu não vou discordar de vocês não. Mas pensando numa proposta comercial, isso não vai fazer muita diferença. Agora, eu gostaria de fazer outras retomadas aqui, mas a gente vai ter que cair bastante a velocidade para isso, tá? Vamos colocar aqui de 70 a 90, vamos ver qual a diferença, ó. 70 por hora, pé no fundo. Ó, 80 e 90. A questão é, quando tá chegando próximo dos 90, ele já começa a limitar um pouquinho, justamente como tem aquela limitação eletrônica, ele começa a tirar um pouquinho da sua potência. Então, lógico, isso no final ali de 70 a 90 interfere um pouco no nosso resultado de desempenho. Também vou aproveitar para comentar com vocês que a gente tem aqui alguns modos de condução, na verdade são 3. Aqui abaixo do botão de partida, você pode selecionar entre o Comfort, que na verdade é o que a gente estava usando, confesso que eu esqueci de colocar o modo Eco. Tem o Eco em si e o Maximum Range. Ele vai realmente limitar bastante o carro para aquela situação que você está com pouquíssima bateria e você precisa chegar até o carregador. Então você perde bastante conforto do carro, perde bastante potência, ele quase desliga o ar-condicionado, mas em contrapartida você ganha um pouco mais de autonomia.
Vamos conferir qual foi o resultado de consumo agora considerando o trecho inteiro de estrada. Ainda com o ar-condicionado ligado, mas também levando em conta as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho, que não foram muitas, já que ele limita 90 por hora, né? Chegamos com 57% de bateria, 261 km de autonomia, e vamos ver aqui o segundo painel qual foi o consumo. Ó. Após a partida, por incrível que pareça, continua em 26 kWh a cada 100 km. Agora a média de velocidade foi de 80 km por hora, percurso de 36 ou 37 rodados, como eu disse, ele não precisa, e 26 minutos de trajeto. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí, e o que eu posso dizer para vocês sobre a Mercedes-Benz e-Sprinter, aquela 100% elétrica, não dá nem para saber que não é elétrica, porque eles colocaram um adesivo gigantesco aqui, né? Ela sendo elétrica e voltada a transportar mais de 1 tonelada de carga, sinceramente, a utilização dela não é rodoviária. Esse carro não é feito com esse propósito. A ideia dela é ser mais urbana, mas a gente percebeu que, mesmo assim, ela consegue lidar muito bem na estrada, com exceção ali da velocidade, né? Limitada a 90 km por hora, não é legal, mas só ressaltando para vocês, a partir da linha 2025 já vem de fábrica limitada a 120, e quem comprou 2024 pode fazer essa alteração gratuitamente na concessionária. Então, ok, andar a 90 realmente é bem ruim, mas se não tivesse esse problema, sinceramente eu teria achado praticamente perfeita andar na estrada. Lógico, o consumo que já é um pouquinho alto por ser um carro de 3 toneladas, e isso sem considerar a carga que você pode colocar ali no compartimento. Então, por estar vazio, o consumo ali de 26 kWh já é consideravelmente mais alto do que um carro normal, né? Um carro de passeio. Lógico, propósitos diferentes, mas só para vocês terem uma ideia de comparação. E isso andando a 90, então andando a 120, ainda mais se tiver carregado, o consumo vai aumentar consideravelmente e desse jeito a autonomia cai. Então não é feita para estrada, mas se for um percurso não muito longo como esse que a gente fez, dá para você ir com tranquilidade, planejando bem para fazer algumas recargas. Agora, realmente, que van gostosa de dirigir, viu? Muito bem acertada em quesito de suspensão, até o isolamento acústico para uma van é bom, ainda mais uma desse tamanho. Também tem um sistema de som que me surpreendeu, ele não é excelente, mas de novo, para um veículo comercial é um bom sistema de som. Enfim, tem várias assistências à condução, faróis full LED aqui na dianteira, só a questão de ser 100% elétrica, ou seja, autonomia, que vai atrapalhar esse uso rodoviário. Agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre a autonomia. Qual foi o consumo então considerando o trajeto inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí? Primeira questão, a gente chegou aqui, tirou umas fotos, manobrou o carro, então esses dados aqui deram uma mudadinha, tá? Inclusive, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada, ele fica alterando o tempo e a velocidade média do trajeto. Mas quando chegamos, continuou nos 79 km, de novo, pode ser praticamente 80, já que ele não mostra precisamente os metros. Foram 25 kWh a cada 100 km, assim como está mostrando no painel, mas a velocidade média foi de 59 km por hora e o tempo, na verdade, foi de 1 hora e 20 minutos. Com base, então, nessas informações do painel de instrumentos, eu até anotei aqui, ó, eu já fiz todas as contas, tá? Seriam 452 km de autonomia com uma carga completa. Isso se você fizesse sempre este consumo. Agora, pela nossa conta manual, ó, a gente saiu de lá com 75%, chegamos aqui com 56%. E a autonomia, então, segundo a nossa conta manual, seria de 415,7 km. Não tão distante dos 452 informados pelo painel, mas um pouco menor sim. E é normal ter uma variação, porque ali ele mostra 56% de bateria, mas não informa se é 56,3%, 56,7%, 56,9%. Então não dá para saber precisamente. É só para a gente ter uma ideia, porque às vezes tem carros elétricos que o número fica realmente muito diferente. Aqui não, a diferença não foi tão grande. Não. Você vai sair do vídeo sem deixar a sua opinião aqui embaixo? Por favor, comenta o que você achou. Eu já expressei para vocês o que eu achei da Mercedes-Benz Sprinter 100% elétrica e agora quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre também esse consumo. Você achou muito bom, muito ruim? É mais ou menos o que você realmente já imaginava? E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa van gigantesca e também com todos os outros carros que passam aqui pelo canal nesse nosso teste de uma semana.